A paz do Senhor amado, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Maquilar Dias e estou aqui mais uma vez colocando esta videoaula de subsídio das aulas da escola dominical. E a lição que nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2017, que é o último trimestre, a última revista do ano, que ela acaba exatamente no dia 31 de dezembro de 2017, traz com o tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está esta bela lição, essa bela revista, uma revista dada de presente para nós, uma revista inspirada e trabalhada e estudada para trazer nós algo sobre salvação. E a aula de hoje é a aula de número 3, a qual traz o título A Salvação e o Advento do Salvador. Está aqui essa lição, uma aula muito boa que nós vamos ver se nós conseguimos aplicar ela na sua íntegra, ok? O texto áureo diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 e versículo 14. A verdade prática: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Vamos ver o ponto central da revista, da lição. Ponto central: Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos para salvar a humanidade. E a lição bíblica em classe, se você quiser aí acompanhar, se você não tiver a revista em suas mãos, está a leitura bíblica em classe, está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, ok? Muito bem. Amados, você me pergunta, ou se alguém me perguntar: ô meu irmão, o que eu preciso para estudar esta teologia, esta aula? Eu vou dizer para você que você precisa somente da revista, de algum subsídio e da Bíblia, da Palavra de Deus, certo? Não existe teologia, não existe aprender de Deus se não tiver a palavra de Deus junto. Todo estudo de teologia, nós temos que ter a Santa Escritura, o texto sagrado juntamente conosco. Muito bem, como eu costumo falar para os irmãos, eu não fico lendo o bojo da revista, porque isso você já tem que ler aí na sua casa, certo? Você não vai deixar para ler a revista lá na escola dominical domingo, você não vai deixar para ler aí depois, então você já tem que ler, certo? Para você estar sabendo o que nós vamos aqui aplicar, ok? Esse subsídio que eu vou trazer aqui é um subsídio que não é para desmerecer os outros, mas é para agregar, é para somar, certo? É para somar com o conhecimento que você já tem, para enriquecer ainda mais a sua aula, ok? Muito bem. Introdução: Deus não abandonou o ser humano no pecado, por isso o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação por intermédio de sua encarnação, posterior crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz a fim de nos redimir. Essa é a introdução. Amados, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa advento? Porque o tema da nossa lição diz a salvação e o advento do Salvador, certo? Advento, amados, para você conseguir fazer um link aí desta lição, começar a entender aí o início da aula, o advento é aparecimento, chegada, certo? Aquilo que começa. Então o advento da salvação do Senhor, do Salvador, começou no momento
em que Jesus nasceu como homem encarnado, ok? Vamos lá para a introdução, vamos falar alguma coisa. Bom, a introdução vem falando que Deus nunca não abandonou o homem no pecado. Muito bem, Deus nunca abandonou a humanidade e o ser humano e jamais vai abandonar, ok? Primeiro, você sabe que o primeiro homem, o princípio, ele pecou, que foi Adão, e Deus poderia muito bem ter deixado ele à própria sorte. Porém, o que Deus faz? Deus desce ao jardim, chama por ele, pergunta por que ele está se escondendo, certo? Ele fala que ele está nu, e aí Deus fala: como é que você sabe que você está nu? Por que isso está te incomodando? Porque você pecou. E então Deus agora pega o homem. Deus poderia falar: bom, já que você pecou, você se vira. Mas Deus fez o quê? Deus mata um cordeiro, nós vimos isso na aula passada, tira a pele do cordeiro, do animal, derrama o seu sangue. Aquele sangue simbolizava que estava ali fazendo um sacrifício de um ser vivo. Ali já simbolizava a morte de Cristo lá na cruz. Cobre a nudez e o pecado do homem para dar um conforto para o homem. Mostra para o homem que toda vez que ele pecar, ele teria que fazer aquele sacrifício com o animal. Ele teria que fazer um culto a Deus em sacrifício, porque agora ele só ia falar com Deus através de culto a Deus, porque Deus ia pôr uma barreira agora no homem e com ele, que o homem não ia conseguir se chegar a Deus, só através de culto. É a única forma como tinha forma de chegar a Deus, porque antes Deus vinha no jardim e conversava tete a tete com o homem. Agora Deus fala: agora você vai ter que falar comigo através de culto, certo? E Deus tira ele do jardim. Por quê? Para ele não comer da árvore da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Então Deus cuida do homem. Deus não o abandonou. Caim também, quando Caim mata, Caim erra, Deus coloca uma marca em Caim, cuida dele e diz que ninguém pode contra a vida de Caim. Aquilo ali é um cuidado de Deus, mesmo Caim tendo cometido a primeira tragédia da humanidade. No tempo de Noé, Deus também viu que o homem estava perdendo o juízo, e Deus chama Noé, manda ele fazer uma arca da salvação. E aquela arca não era só para a família de Noé, aquela arca era para todos os homens que quisessem a salvação. Então você vê que Deus não abandona o homem, certo? Aí lá também em Sodoma e Gomorra, Deus manda um anjo para ir lá, como a única pessoa que tinha lá era a família de Ló, que ainda, né, eram as pessoas assim que ainda Deus se agradava deles. Deus vai lá, manda o anjo livrar eles daquela cidade, que ele ia destruir aquela cidade. Infelizmente a mulher olhou para trás, não fazendo aquilo que o anjo do Senhor ordenou, mas mesmo assim Deus ainda manda lá para salvar aquela família, porque Deus não abandona o homem. E não é diferente, aí nós vê a nação israelita e vai, mas não é diferente quando Jesus manda o Cordeiro Pascual, quando Jesus manda o Cordeiro, o seu Filho Jesus, para morrer na cruz, e aí completar o sacrifício eterno, o sacrifício que é suficiente para livrar o homem do pecado e da perdição, e dar salvação para o homem, resgatar o homem, ligar o homem a Deus, ser um mediador. E com isso você observa que Deus jamais vai abandonar o homem, ok? Ponto 1. O anúncio do nascimento do Salvador. No Antigo Testamento, 1:1. No Antigo Testamento, tudo indicava a vinda de Cristo, amado. Todo. O Novo Testamento, do princípio ao fim, o Velho Testamento,
de Gênesis a Malaquias indica a vinda do Messias, certo? Eu acabei de dar um exemplo. Quando Deus pega o animal, sacrifica, derruba o sangue e cobre o pecado da nudez de Adão, Deus está falando, isso vai acontecer com meu filho. Ele vai ser o cordeiro, o sacrifício suficiente para salvar a humanidade. Então lá desde Gênesis já mostra o nascimento do Salvador, certo? Indica a vinda de Cristo. Tem um fato na Bíblia que indica bem, dá um parecer bem sobre Cristo. Primeiro, família de Abraão, né? Primeiro o anjo avisa Sara que ela vai ter um filho. Ela não poderia ter um filho porque ela era estéril. O anjo avisa, Gabriel avisa Maria que ela ia ter um filho. Ela também não poderia ter um filho sendo virgem. Nunca teve uma relação com o homem, como é que ela ia ter um filho? Mas o anjo falou que ela ia ser concebida nela do Espírito Santo de Deus. Você vê que tem aparências. Depois, Deus manda Abraão pegar Isaac, levar ele em sacrifício. Isaac foi. Isaac era obediente a seu pai. Isaac foi. Quantos anos que Isaac tinha quando ele foi levado em sacrifício para Moriá, no mesma terra que Jesus foi crucificado, certo? A terra de Moriá, aonde está Jerusalém, onde está onde foi construído o palácio, aonde foi instaurado o Jebuseu, que era os antigos Jebu, e se tornou Jerusalém. Terra de Moriá. Deus manda Abraão para a terra de Moriá sacrificar Isaac. Ele vai calado e presta atenção, Isaac não tinha 8 anos de idade. Isaac não tinha 12 nem 17 anos, não era adolescente não, igual muitos falam. Isaac tinha a idade de Cristo quando o pai dele foi imolar ele lá no Moriá. Isaac tinha exatamente 33 anos, ok? Isaac tinha 33 anos. Então ele era um homem já formado. Ele poderia muito bem dar uma rasteira em Abraão, que era velho. Abraão já tinha 133 anos, amado. Ele poderia falar, de jeito nenhum, o senhor não vai me amarrar não. Onde já se viu isso? O senhor está doido? Mas Isaac foi mudo, só perguntou para o pai dele, pai, o fogo e a lenha está aqui, mas e o cordeiro onde está? E o pai dele fala o quê? Fique tranquilo, filho, Deus proverá, certo? Então Isaac, ele tinha 33 anos, a idade de Cristo, quando Cristo foi crucificado. Então isso simboliza, gera os sinais da vinda de Cristo. Isaac, ele simbolizava Cristo ali, certo? Ele foi sacrificado no coração de Deus e de Abraão. Muito bem, vamos ver mais sobre essa família aqui que tipificava a vinda de Cristo, ou Cristo, Abraão, significa Deus ou Pai, certo? Isaac, Jesus ou Filho, Eliezer, o Espírito Santo, ou o amigo enviado para buscar a noiva. Quem que está aqui com a noiva? Quem que está cuidando da noiva? Quem que vai levar a noiva? Quem que vai entregar a noiva para o noivo? O Espírito Santo. Primeiro, Eliezer tinha autoridade como Abraão, tinha o governo sobre tudo na casa de Abraão. O Espírito Santo tem o poder de Deus, ele é Deus, ele tem o mesmo poder, certo? 2, se a mulher não quiser vir me seguir, guardará que meu filho não vai lá naquela terra. Se a igreja não quisesse aceitar Jesus, meu irmão, Jesus não ia vir buscar a igreja. 3, 10 camelos, ele foi no camelo e mais 9 foi com presentes, 9 dons, presentes, símbolo de dons de Deus. 4, deu presente para Rebeca. Deus já deu presente para a igreja, para a noiva. Nós temos os dons, que é presente, certo? 5, Labão, quando soube que sua irmã ganhou o presente, já mandou ele entrar
Labão viu que ela ganhou ouro, colar e pulseira, Labão já correu, já ficou de oi grande. Não, entra para cá, seja bem-vindo. Você está entendendo? Quantas pessoas aí, ó, que é Labão, só tá mandando o Espírito Santo entrar, por quê? Porque ele está querendo dons, ele está querendo dinheiro, as coisas, enriquecimento, não sei o que, só prega prosperidade, só prosperidade. Tem muitos Labão aí nas frentes das igrejas aí, certo? Tem muitos Labão aí, só está pensando em prosperidade, entendeu? Quando Rebeca vai com Eliezer, de longe, Isaac avista ela, e ela avista Isaac. Isaac não sai da fronteira, não sai das terras do seu pai. Assim é Jesus. Jesus vai vir nas nuvens, ele não vai pisar nessa terra na segunda vinda dele. Ele não vai pisar aqui na segunda vinda. Segunda vinda é segunda, porque a primeira ele já veio como homem, agora ele vai vir buscar a igreja nas nuvens, não vai atravessar a fronteira do céu para a terra. A igreja vai encontrar ele no caminho, nos ares. Rebeca encontrou Isaac no caminho, na terra de Isaac já, certo? E ele entra com ela na tenda de sua mãe, na tenda dos seus pais. Jesus vai pegar a igreja, o Espírito Santo entregar para Jesus, e ele vai pegar a igreja e vai entrar no céu, vai se abrir os portões celestiais e vai cantar para a igreja um hino. Nós vamos cantar para Deus, nós vamos ouvir o hino de Moisés, e nós vamos cantar para Deus o hino dos vencedores, dos vitoriosos, e Deus vai nos aplaudir, e nós vamos entrar na casa do nosso Deus e ceiar com Ele e com seu Filho, certo? E para entregar aqui para vocês, capítulo 25 e verso 5, porque até agora eu estava falando do capítulo 24, o capítulo 25 e verso 5 diz que, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. O que Deus fez com Jesus? Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, embaixo da terra. Ele é o nome sobre todos os nomes, ele é vencedor. Do mesmo jeito que Abraão entregou tudo para Isaac, tudo que ele tinha, Isaac começou. Deus fez isso com Jesus, tudo foi lhe entregue, ele é o nome sobre todos os nomes. Está entendendo, amados? 2. Anunciado pelos anjos. Vocês entenderam que eu trouxe essa história de Abraão para vocês verem que tudo simboliza Jesus na Bíblia e a vinda dele? Entendeu? Ok. Eu quero que fique bem claro, para você não ter dúvida, tá? Eu estou dentro da lição, estou mostrando para vocês aqui na lição a salvação e o advento do Salvador. E o escritor vem falando sobre o aparecimento de Jesus no Velho Testamento, né? Em toda a Escritura. 2. Anunciado pelos anjos. O nascimento de Jesus primeiro, mas foi um milagre de Deus, certo? Foi um milagre de Deus, porque não teve participação do homem, certo? Então foi um milagre de Deus, tá? Os pastores, segundo a história, estavam no campo, que Davi, o escritor da revista aqui, vem falando sobre os pastores, né? O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instrução como ela conceberia, tal. E quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Então, amado, esses pastores aqui, segundo o historiador, eles estavam no campo de Davi, no mesmo lugar que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Tudo a história indica, e os historiadores dizem que aquela manjedoura
estava ali naquele campo que Davi cuidava das ovelhas, na terra de Jessé ali, certo? Estava ali em Belém, ali onde Davi cuidava da ovelha do seu pai. E diz a história que foi ali que os pastores estavam, tá? Era um dia muito frio, e essa época do ano diz que era muito frio, e foi ali que Jesus nasceu numa manjedoura para se esconder do vento, do frio, né? Tá? E o anjo anunciou aos pastores, que ficaram cheios do Espírito, se alegraram, né? E saíram à procura do Salvador, ok? O 3, desfrutando pela humanidade. Primeiro, desfrutado pela humanidade. Aí o escritor vem dizendo assim, ó: a visita dos pastores dos sábios simbolizava toda a raça humana à procura de Deus. Essa visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais, palha, um lugar inóspito para o grande rei e salvador. Mas foi ali que Deus mostrou em toda a sua singela simplicidade, tal. Pera aí. Nós temos, irmão, primeiro que ter um entendimento. Primeiro nós temos que ter um entendimento aqui. Esse ponto aqui, esses pontos da revista aqui, infelizmente eu vou discordar em alguns pontos do escritor da revista, certo? Porque nós temos que ler a Bíblia, temos que procurar entender a Bíblia, buscar a história. A Bíblia tem a sua geografia, tem o seu costume do povo, então nós temos que ser fiel à palavra de Deus. E aqui o escritor fugiu um pouquinho, e eu acho que ele se perdeu um pouquinho aqui. Então, peraí, primeiro nós temos que ter um entendimento que José, o pai adotivo de Jesus, marido de Maria, não era miserável, tá? Ele não era um miserável, ok? Ele não era. Ele tinha uma linhagem, ele vinha da tribo de Judá, certo? Ele vinha da linhagem do braço, da linhagem de Salomão, certo? Do rei Salomão. Ele vinha por ali, por aquela linhagem ali, ok? Então, nós sabemos que a família dele tinha uma empresa, ele tinha uma marcenaria. Àquele tempo, uma marcenaria não era qualquer coisa, porque era um dos comércios importantes da época, porque o marceneiro daquele tempo, ele fazia muitas coisas entalhadas em pedra, além de mexer com madeira. Então nós vamos ver aqui na história que Maria também, ela era da linhagem também, Maria também era da linhagem de Judá, e Maria agora ela vinha do outro braço, certo? Do outro braço, não de Salomão, mas de Natã, certo? Também é príncipe da casa de Davi, certo? Ela também tinha linhagem, eles tinham posse, tá? Então nós temos que deixar bem claro aqui que não tinha nada de miséria, não era porque eles era pobre de marré, tá? Esse é um dos pontos que eu quero que você entenda. Temos que analisar o que a Bíblia diz. Lucas 2:7. O que a Bíblia diz em Lucas 2, capítulo 2 e verso 7? Eu gosto, amados, de aplicar a Bíblia, de usar a Bíblia na íntegra, certo? E não podemos fugir, isso aqui é fato histórico. Isso é fato histórico. Lucas 2:7 fala que Jesus nasceu na manjedoura, porque as estalagens, os hotéis, as hospedarias, sabe, a estalagem é o nosso hotel de hoje, a nossa hospedaria, certo? As pensão, lugar que você paga para dormir, hotel, certo? As estalagens estavam cheias. Por quê? Porque tinha um censo. Belém fica em Jerusalém, fica ali perto da capital, certo? Fica em Judá, Belém fica em Judá, fica ali perto da capital.
E José subiu para Belém, porque José morava lá na Galileia. José morava lá na Galileia, lá em Nazaré, certo? No estado da Galileia. Porque na época de José, a nação Israel era uma colônia que tinha 3 estados, certo? Tinha a Galileia lá no Mar da Galileia, tinha lá, ele morava lá em Nazaré, perto do Mar da Galileia lá, certo? Tinha o estado da Galileia, o estado de Samaria e o estado da Judéia. Então ele saiu lá da Galileia, atravessou o estado de Samaria e foi para lá no estado da Judéia, onde estava a sua cidade natal, Belém, porque ele tinha que se alistar lá onde ele nasceu, certo? Estava fazendo um censo e todos os homens tinham que ir para a sua cidade natal de nascimento para se alistar. E José vai com Maria, porque ele já estava casado, e Maria estava nos dias de ganhar nenê. E quando ele chega lá, talvez o esforço da viagem, ela montada num jumento, num cavalo, sei lá, num burro, e esforçou, porque já pensou, ela atravessou praticamente 2 estados para chegar, não era perto. E por ela estar naqueles dias, talvez isso acelerou o nascimento de Jesus. E chegando lá em Belém, já fora de hora, a cidade estava muito cheia de gente. E chegou lá, não tinha estalagem. A Bíblia diz que não achou, certo? As estalagens estavam cheias, ele não achou um quarto para alugar. Entendeu? E foi uma emergência, estava frio, essa época do ano lá era frio, foi uma emergência, ele pegou e tinha ali uma estalagem ali, tinha feno, tinha palha, tinha um aquecimento, os bichos geravam calor, e ele entrou ali para sair do vento, para ela não ganhar o neném no relento, certo? Então, nós não podemos ter essa visão, que Jesus nasceu na manjedoura, porque ele era miserável, ele era pobre de maré. Foi a situação que obrigou ele a fazer aquilo, certo? Porque quando você está lendo na revista aqui, dá a impressão que não era para ele nascer numa casa, num palácio, né? O escritor trouxe aqui, ó, se você for ler aqui no 3, do primeiro ponto aqui no 3, desfrutado pela humanidade, vai dar a impressão que Jesus era muito miserável, José era muito miserável, por isso que Jesus nasceu na estalagem. E daí nós temos que conhecer a história, certo? Outro ponto que eu vou discordar com o escritor, outro ponto, que foge completamente da Bíblia. Os pastores visitou Jesus na manjedoura, assim que o anjo anunciou para eles, o anjo veio e anunciou para os pastores, olha, está nascendo um Salvador, está aí, vocês vão procurar. Assim que o anjo anunciou, os pastores que estavam ali no campo, eles já saíram à procura de Jesus e achou Jesus na manjedoura, se alegraram, certo? Mas os pastores sozinhos, aqui o escritor colocou aqui no ponto 3, da primeira frase, ó, a visita dos pastores e dos sábios simbolizava toda a raça humana procura de Jesus. Esta visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura, cheia de animais e palha, um lugar inóspito para o grande rei Salvador. Não, está errado. Desculpa, eu sou professor. Desculpa. Primeiro momento, o anjo avisou os pastores acharam Jesus na manjedoura, o adoraram, fizeram ali um culto, ficaram felizes. Os pastores, sim, foi visitar Jesus na manjedoura. Mas os magos não. Os magos do Oriente não. Eles vieram, amados, quando Jesus nasceu. Eles eram magos. O mago não é feiticeiro não, tá? É que a gente tem essa ideia de que mago faz magia, faz feitiçaria, faz não sei o que. Hoje em dia,
Nós temos essa visão. Naquela época os magos eram homens de Deus, estudiosos de Deus. Eles estudavam as estrelas, a lua, certo? Os cometas. Eles estudavam baseando em Deus. Porque se eles fossem, amados, feiticeiros, e Deus jamais ia indicar para eles aonde estava o Filho de Deus. E uma estrela diferente surge no céu quando Jesus nasce. Uma estrela totalmente diferente. E logo aqueles homens estudiosos, que estudavam os luminares, as estrelas, o universo, logo eles falaram, essa estrela é diferente. E sentiram a presença de Deus. E falou, vamos seguir essa estrela. Certo? E eles estavam aonde, amados? Na Mesopotâmia, perto da Babilônia, perto do Iraque, a mais ou menos 1.300 quilômetros de Jerusalém. Os magos estavam lá no Oriente, perto da Mesopotâmia, perto da Babilônia, perto lá no rio Eufrates, lá perto do Ur dos Caldeus, lá onde Abraão nasceu, certo? A 1.300 quilômetros aproximadamente de Belém, de Jerusalém, certo? Então, eles tiveram que percorrer 1.300 quilômetros a partir que Jesus nasceu. Aí você pergunta para mim, quantos dias eles levaram para chegar até Jesus? Porque a estrela brilhou no céu assim que Jesus nasceu. Quanto tempo que eles levou para chegar até Jesus? Amados, Esdras, capítulo 7, verso 9. Quando o povo saiu da Babilônia, que o rei liberou o povo para voltar para Judá, saiu da Babilônia para ir para Judá, onde está Belém, Jerusalém. Lá no capítulo 7, 9, vai dizer, no capítulo 7, 9 de Esdras, vai dizer que o povo saiu no primeiro dia do primeiro mês do ano e chegaram a Judá no primeiro dia do quinto mês. Pode olhar na sua Bíblia aí, Esdras, capítulo 7 e verso 9. Então levaram aproximadamente 5 meses para chegar de Babilônia em Judá. Agora os magos iam sair de lá para vir ver Jesus. Quanto tempo que os magos levou? Eu acredito que eles levou em torno aí de uns 30 dias, 40 dias. Mas por que aquele povo levou 5 meses? Porque era um povo, era muita gente, muita bagagem, criança. Então, lógico que eles demorariam mais. E os magos vieram provavelmente de camelo. Eles eram magos, eram homens ricos, homens cientistas. E camelo naquele tempo era o animal mais caro, o animal mais requintado, a condução mais requintada da época. Eu acredito que eles vieram de camelo, que andava mais rápido, né? Ok? Então eu acredito que esses magos, a Bíblia não dá exatamente, mas eu acredito que eles levou de 30 dias a 40, 45 dias para chegar até Jesus. Quando eles chegaram, Jesus já tinha, amados, no 8º dia sido circuncidado, sido apresentado lá no templo, para Simeão. Vocês lembram que Simeão falou, agora eu já posso morrer, porque meus olhos viram o Salvador, papapá, papapá, papapá. Ele já tinha sido, com 8 dias, circuncidado, apresentado no templo, para o sacerdote, certo? Então, eles chegaram até Jesus mais de 30 dias depois que Jesus nasceu. E eles não foram na manjedoura ver Jesus, certo? Os sábios, os magos, quem viu Jesus na manjedoura foi os pastores, assim que Jesus nasceu, no dia que Jesus nasceu. Os magos viram Jesus depois de 30 dias que ele tinha nascido, pela história.
pela trajetória. Então, eles não viram Jesus na manjedoura. Ah, você pode provar isso? Posso. Mateus 2:11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos. Aqui eu estou falando dos magos. Você lê um versículo, você vai ver que é os magos. E entrando na casa, Jesus já estava numa casa, instalado numa casa. Jesus já estava numa casa. Jesus não estava na manjedoura mais, certo? Então os magos, os sábios, não visitou Jesus na manjedoura, como está aqui na revista e como você vê nos presépios por aí, mentirosos. Você vai ver o presépio lá, a manjedourinha e os 3 magos lá, certo? Os 3 magos lá dando presente, certo? Outra coisa, mais uma mentira desses presépios aí. Eles falam que era 3 magos. Aonde está escrito na Bíblia isso aí? Que até hoje eu não achei. A Bíblia não fala quantos magos que era. Se era 2, se era 3, se era 10, se era 20, se era 100 magos. A Bíblia não fala. Você quer ver Mateus capítulo 2 e verso 1? Diz assim, ó: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns quanto? A Bíblia não fala, fala que era uns. Poderia ser 2, 5, 15, 12, 100, 1000, 200. Aí os outros falam 3 magos, porque a Bíblia fala que tinha 3 magos, 3 magos. Aonde está escrito na Bíblia? Aonde? Que Bíblia que você está achando isso aí? Irmão, nós temos que parar de ficar colocando coisa na Bíblia que não existe, certo? A Bíblia fala uns magos. Agora, não é porque deram 3 tipos de presente que a cada mago deu um presente. A Bíblia não fala isso. Não é porque deram ouro, incenso e mirra, que aí foi, 3 magos, cada um deu um presente. Não, você não sabe o tanto de ouro que ele ganhou, o tanto de mirra, o tanto de incenso. Fala que ele ganhou ouro, mirra e incenso, mas não fala a quantidade. Então, irmão, vamos parar com esses mitos, vamos parar com essas idolatrias, vamos parar de seguir esses cristãos romanos, vamos parar de seguir Roma. A igreja católica inventa esses presépios, essas idolatrias, e põe lá na manjedourinha 3 magos, dizendo que conversa. Os magos não visitou Jesus na manjedoura, não, tá? O ouro, irmão, significa valor. Deram valor para Jesus, certo? O incenso é um perfume, um negócio que você queima. Incenso é para queimar, que sai um perfume. O incenso simboliza culto, porque se fazia incenso, queimava e chegava na narina de Deus. Então o ouro significa valor, deram valor para Jesus. O incenso significa culto, deram culto a Jesus, fizeram culto a Jesus. E mirra, perfume, é coisa pessoal, como aquela mulher lavou os pés de Jesus, com perfume caro, com bálsamo, certo? Maria lavou os pés de Jesus. Aqui também eles reconheceram e deram um presente pessoal para Jesus, porque ele era merecedor. É isso que significa esses utensílios, ok? Conseguiu compreender? Espero que sim. Vamos lá, 2. A concepção do Salvador, um plano concebido desde a fundação do mundo. Amados, tudo já estava no plano de Deus. Aí você vai perguntar: então era para o homem pecar? Não. Por que não? Não era, mas Deus deu uma faculdade para o homem, que nós não podemos esquecer disso. Não era para o homem pecar, mas Deus deu uma faculdade para o homem. Qual é esta faculdade, amados? Se chama livre-arbítrio. Essa faculdade se chama livre-arbítrio. Deus não criou o homem robô.
Por que Satanás pecou junto com os anjos? Com 1/3 dos anjos. Porque o anjo também tem um livre-arbítrio de adorar a Deus ou de rebeliar. Deus não quer robô, amado. Deus não quer ninguém que serve Ele porque não tem discernimento, porque não pode escolher, é obrigado. Deus não quer isso. Senão Deus construía robô. Você está entendendo? Ou não construía nada. Deus quer um homem livre. Um homem livre que adora Ele de espírito e em verdade, como diz João capítulo 4. Deus quer adoradores verdadeiros, certo? Deus não quer saber se você é judeu ou se é gentil. Deus não quer saber se você adora Deus em Jerusalém ou em Samaria, certo? O que Deus quer é que você adore Ele em espírito e em verdade. Você está entendendo? Então Deus te deu essa faculdade. Deus não fez o homem para o homem pecar, só que Deus te deu essa faculdade, certo? E desde a fundação já tinha um cordeiro reservado, certo? Porque Satanás nunca pegou Deus de surpresa e nunca vai pegar. Ele é uma areinha do sapato de Deus, é titica, certo? Deus faz assim, ó, nele. Por que ele está indo? Porque tem que se cumprir as escrituras, amado. Tem que se cumprir a palavra de Deus. Por isso que ele está aí enchendo o saco. Está aí o capiroto, o cão aí, ó, rosnando com a cabeça rachada, que Jesus já rachou a cabeça dele para cumprir a profecia de Deus lá do Éden. Está entendendo? 2. O nascimento do Salvador. 1. Jesus não nasce em um país livre. Vou ler um pedacinho aqui para você entender. O nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar de salvar o mundo. Para isso o filho nasceu longe de casa, peregrinou Belém sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito, extremamente humilde. Isso foi demonstrado, a humildade divina, pois o filho se esvaziou de sua glória, tal. O escritor bate na tecla aqui. Sim, ele esvaziou da sua glória, ele era humilde. Mas primeiro, Jesus não. Por que para Jesus foi difícil, irmão? Por quê? Por que para Jesus foi difícil? Primeiro, nós temos que voltar a entender a história. Vamos entender a história. Jesus não nasce em um país livre. Ele não nasce num país. Fala, eu sou cidadão de um país que tem uma bandeira, somos livres, temos a nossa democracia, o nosso estatuto, tal. Não. Jesus ele nasce numa colônia de Roma, porque Israel agora, que tinha 3 estados, que eu falei para vocês, a Judéia, a Samaria e a Galileia, era uma colônia de Roma. Eles eram dominados por Roma. Os judeus, eles eram dominados por Roma. Jesus não nasce num país livre. Eles tinham que seguir as regras de Roma, certo? E porque vocês sabem que Israel separou o reino, né? Depois de Salomão, Israel separou o reino, ficou o reino do sul, que era Judá e Benjamim, e o reino do norte, que eram as outras 10 tribos. Vocês sabem que o reino do norte foi levado pelos assírios, se acabou as tribos. Judá foi levado por Babilônia, depois de 70 anos voltaram para sua terra, reedificaram. Só que eles voltou para Judá, amados, mas eles tinham que prestar conta para a Babilônia, imposto. E os impérios que veio conquistando, que é uma história longa, veio conquistando, veio tomando o direito de Judá para si. E Judá, na época de Jesus, não era um país. Você sabe quando que Israel foi virar um país novamente, uma nação que tem os seus governantes, que não... Sabe quando? No ano de 1948 agora, 1948, 3 de março de 1948, que Israel se tornou uma pátria, que a ONU fez uma reunião e deram o direito deles ser uma pátria novamente. E daí eles voltaram tudo lá para Judá e tal, e se cumpriu algumas profecias da Bíblia, de Isaías e de Ezequiel e coisa e tal.
que eu não vou entrar no detalhe porque não é o assunto da revista. Mas Jesus, para ele estava, por que estava difícil para Jesus? Porque ele nasceu numa colônia. Ele trabalhou como todo judeu, trabalhou, certo? Trabalhou, ele ganhou o anel com 15 anos, fez o pacto com José, com seu pai, trabalhou na marcenaria, trabalhou até os 30 anos. José fez a casa dele, que todo judeu, quando trabalhava para a família, quando fazia 30 anos, ganhava a sua casa, certo? Aquele anel tinha sua identidade, que família que ele era, a sua casa era mobiliada, que você vai ver na Bíblia que Jesus está na casa dele, que Jesus está à mesa na casa dele, os discípulos vêm falar com ele, e tudo aquilo. E com 30 anos o judeu pode arrumar uma esposa, formar sua própria família, porque ele já tem sua casa. Jesus, em vez de fazer sua própria família com 30 anos, ele foi pregar o evangelho, ele foi fazer a obra de Deus, certo? Mas com 30 anos, até os 30 anos, ele cumpriu toda a etapa de um bom judeu, de um bom cidadão, um bom guri, uma boa criança, um bom jovem, adolescente, certo? Só foi para o ministério quando ele tinha 30 anos, certo? Não. Então, por isso que para Jesus não foi fácil, certo? Eu tenho certeza que ele não aceitava o que Roma colocava em cima do seu povo, o fardo pesado, mas mesmo assim ele cumpria as leis, né? Você lembra que ele falava assim, ó, dá de César o que é de César, dá o imposto, dá o dinheiro para César, fazer o quê? Nós somos uma colônia, nós temos que obedecer. Eu não concordo com isso, mas está na lei, nós somos o povo conquistado, dá de César o que é de César, e dá de Deus o que é de Deus, e Deus vai entender. Aquilo que é de César, não adianta você dar para Deus. Por quê? Porque daí, certo? É igual tem muitos, irmãos, tem muitas igrejas por aí, me desculpa eu falar, mas eu tenho que falar. Tem igreja por aí que fala assim, olha, é o seguinte, você recebeu 2.000, dá os 2.000 na igreja, que depois Deus vai te abençoar. Mostra a sua fé. Isso não é fé, irmão, isso é burrice. Isso não é fé, isso não é fé, isso não é pregação de prosperidade, meu amado. Isso aí, sabe o que é? Isso é lesar a fé da pessoa, do cristão, do crente. Isso não é fé. Não, chegou 2.000, dá os 2.000, que o mês que vem não dá não, irmão, porque o mês que vem você vai estar devendo. Jesus ensinou, dá de César o que é de César, meu irmão. Você recebeu o seu pagamento, dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Os 10%. Esse aí, irmão, você tem que ser fiel. Ah, mas se eu não der os 10%, eu vou para o inferno? Não, não vai para o inferno. Só que também, meu amado, se acontecer alguma coisa, fechar a porta do emprego, ficar doente, se você quiser comprar um carro, não conseguir comprar, quiser fazer uma faculdade, passar no vestibular e não estiver dando conta, como é que você vai ter cara de pau de ajoelhar e falar para Deus, Deus, abre a porta de emprego, Deus, me dá um carro novo, Deus, me dá uma casa, Deus, deixa eu passar no vestibular. Você pode não dar o dízimo, que isso é bíblico, só que aí, ó, quietinho, você não pode pedir nada para Deus não. Você não leva lá, você não leva lá na despensa. Como é que você quer pedir as coisas quando você precisa? Então, o que eu tenho direito de fazer? O dízimo. Fiel, Deus, eu sou fiel. Eu saí do emprego, Senhor. Está nas suas mãos. Abra uma porta de emprego para mim. Aí você tem coragem de chegar e falar com Deus, com o nosso Pai. Agora, irmão, você dá um dízimo, você dá uma oferta pro missionário, uma oferta para a viúva, para o estrangeiro, uma oferta de compaixão, uma oferta para construir uma igreja, uma oferta que você sente vontade, oferta no culto. Isso aí é normal nós fazer, irmão. Agora, esses fariseus falar para você que você tem que dar todo o seu salário, porque aí é fé, não, aí é burrice, tá? Deus não quer esse tipo de sacrifício, não. Não precisa fazer isso não, meu amado. Você seja fiel naquilo que é bíblico, tá? Seja fiel naquilo que é bíblico. E Jesus falava, dá de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Você vai pegar seu salário inteirinho e vai dar lá na igreja?
Aí vai cortar sua luz, vai cortar sua água, o cobrador vem na sua porta te cobrar, chama você de crente não cego, você não paga o imposto do seu carro, o guarda prende seu carro, aí você vai falar que o diabo está furioso com você. Não é o diabo, é porque você não pagou o IPVA, certo? Aí a sua casa vai para leilão, você vai falar que o diabo está furioso. Não está furioso, é que você não pagou as prestações da Caixa Econômica. Por quê? Porque você caiu nessa conversa fiada desses falsos profetas aí, certo? Esses labão da vida que só está interessado nos presentes que Rebeca recebeu, certo? E não no ato dela se casar com um bom homem. Essas igrejas que não quer levar a noiva para se casar com Isaac, para se casar com Cristo. O que eles querem é só os presentes aqui que ela está recebendo aqui, certo? Aí fica iludindo você, para você dar tudo, para depois você ficar aí de cara para cima aí, todo mundo te cobrando e você passar vergonha. Então vamos aprender com Jesus. Vamos dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E o nosso que é nosso, para nós gastar. Certo? Então, amados, Jesus, ele passava por aquilo, ficava afligido, como um bom cidadão judeu, mas infelizmente ele estava numa colônia dominada por um povo, por um império forte, e ele tinha que simplesmente saber o lugar dele dentro da política, certo? Dentro da política. Muito bem. 3. Um roteiro divino de vida. Jesus pôde ser o Salvador no momento que nasceu como homem, certo? Jesus, ele pôde ser o Salvador da humanidade no momento que ele nasceu como homem. No momento que ele nasceu, ele é o advento. Ele pôde ser o Salvador, porque agora ele está num corpo humano, entendendo o homem, sabendo que o frio que o homem sente, a fome e a sede, o medo e o pavor, a tristeza e a alegria, o sentimento, o amor, certo? A saudade, a dificuldade do dia a dia. Então, nesse momento, Jesus começou seu advento. Nesse momento, ele começou a ser, ele pôde ser o Salvador do homem, da humanidade, certo? Porque ele nasceu no corpo de carne e osso, santificado, e ele não pecou, certo? Foi concebido pela Virgem Maria e pelo Espírito Santo de Deus, sem a semente do homem, amados. Jesus não tinha a semente do homem, a participação do homem. Por quê? Porque todo homem nasce da semente do homem. A mulher é um casulo, certo? Que fica casulando o óvulo por 9 meses. Tanto é que o feto, a criança, não é parte do corpo da mulher, nem extensão, tá? Ah, eu vou fazer aborto porque o corpo quem manda sou eu e eu não quero, mas o seu corpo é seu. A criança que está sendo gerado não te pertence. Fizer aborto, você é assassinar. Você é assassinar. Se você abordar, porque você quer abordar, acontece aborto natural, certo? Que a mãe não quer e aborta por algum problema da saúde, por algum problema, aí você é inocente, certo? Agora, quando você faz um aborto premeditado, forçado, você assassina, tá? Eu não tenho outra palavra para quem faz aborto consciente. A única que eu tenho é essa: você é assassina, você acabou de matar uma pessoa. Então o feto não é extensão do corpo da mulher, a unha é. Você pode cortar, ela cresce de novo. Você pode cortar, ela cresce de novo. O cabelo é, o feto não. Tanto é que ela não é do corpo da mulher, que quando dá 9 meses, se a mulher não fizer uma cesárea, o corpo joga fora, porque não é um corpo estranho em outro corpo, certo? Então não vem com essa conversa não. Então Jesus não teve a semente do homem, a participação do homem, certo? Por isso ele não teve o pecado original, ok? Ele não teve o pecado original. Nasceu na pobreza, mas porque nasceu em uma colônia, como eu falei, dominada por império. Por isso que ele nasceu na pobreza. Porque pela Bíblia
era para ele, da tribo de Judá, da tribo do rei, era para ele ser do povo mais rico que existia, certo? E ele nasceu na pobreza ali, porque ele nasceu na colônia, e o império levava muito imposto, e pedia muito deles, certo? Tanto é que Zaqueu, ele era um publicano, trabalhava para o império, ele era um judeu, um israelita, um judeu que trabalhava para o império, e os judeus tinham ódio de Zaqueu, tinha ódio, certo? Tinha ódio dele, não é que ele era ladrão, mas ele cumpria o que Roma mandava ele cumprir, ele era um funcionário de Roma, certo? Um publicano, então ele cumpria. Pagavam-se muito imposto, mas Jesus não era miserável, tá? Ele não era. Nasceu e cresceu em uma família de pai, mãe e filhos, tá? Família de homem, de mulher e de filhos. Família é uma instituição sagrada. Deus, primeira instituição que Deus criou, a família. E Jesus nasceu numa família. Ele não nasceu de chocadeira não, tá? Ele nasceu numa família. Para você que está vendo aí, que não concorda, o problema é seu. Mas família só constitui família de homem e mulher. Sexo masculino e feminino. Ao contrário é gambiarra, tá? Jesus nasceu numa família. Foi criado por uma família. Foi educado por José, por Maria, certo? Teve seus irmãos ali depois dele. Maria teve mais 7 filhos. Conviveram junto, comeram junto, trabalharam junto. Jesus ajudou a cuidar dos irmãos mais novos dele, da irmã Maria, certo? Maria era virgem até Jesus nascer. Depois ela deixou de ser virgem. Com o nascimento de Jesus ela já deixou de ser virgem, tá? Como é que a mulher vai ter um parto normal e vai continuar virgem? Fala pra mim. Jesus nasceu, passou pelo ímã, rompeu ali. Jesus nasceu, ela deixou de ser virgem. Jesus nasceu de parto normal. Jesus mostra para nós que o reino de Deus já havia chegado à terra. Ele mostra que o reino de Deus já estava na terra. Ah, mas claro, mas estava quando ele nasceu com ele? Não. O reino de Deus já estava na terra desde quando Deus formou o homem. Certo? Abel, ele fazia o reino de Deus, ele fazia sacrifício a Deus, ele dava as primícias para Deus, ele fazia culto a Deus. Abraão fez culto a Deus, Abraão fez o reino de Deus, Salomão fez o reino de Deus. Então o reino de Deus, amado, já estava na terra desde quando Deus formou o homem. Jesus só mostrou que o reino de Deus já havia chegado na terra, muito tempo. O reino de Deus, ele transcende a igreja. O reino de Deus, ele transcende, porque Davi fez obra no reino de Deus. O que é reino de Deus, amado? É construir igreja, é dar dízimo, é dar oferta, é ajudar a viúva, é o órfão, o estrangeiro, é ajudar o vizinho, é pregar o evangelho, é enviar missionário, é ser missionário, é pregar a palavra, é cantar hino, é fazer salmos, certo? É falar de Deus, é guerrear contra os inimigos de Deus, é tirar as almas da garra do diabo. Isso é o reino de Deus, amados, e o reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus está sendo instituído aqui na terra. Não confunda reinos de Deus com o reino do céu. O que é reino do céu, Maglar? Você falou que o reino de Deus é construir igreja, é pintar, é fazer missionário, é pregar, é cantar, fazer salmo, é ganhar alma. Esse é o reino de Deus. E o reino dos céus? O reino dos céus, meu amado, é o trono de Deus, é os anjos, os arcanjos, Serafim, Gabriel, Miguel, Jesus. Reino dos céus. Para você chegar no reino do céu, você tem que participar do reino de Deus. Porque onde o reino de Deus vai juntar com o reino dos céus. Só vai participar do reino do céu quem faz o reino de Deus. Quem estiver fora do reino de Deus também vai estar fora do reino dos céus. Ok? Ponto 3 da lição. O verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 de 3. A encarnação do verbo. A Bíblia mostra claramente a humanidade de Jesus. Claramente. Não é embaçado. Foi criança. Foi ou não foi? Tinha 12 anos. Estava no templo
pregando para os doutores, passando pela sua sapatina de judeu, certo? Foi beber, foi ou não foi? Com 8 dias, foi levado ao sacerdote para ser, para apresentar, foi circuncidado ao 8º dia, foi levado a Simeão lá no templo para ser apresentado, teve profecia. Ele tinha casa, que a Bíblia diz que ele estava na casa, seus discípulos foram estar com ele. Quando ele estava na casa, os amigos chegou lá, tinha muita gente na casa dele, entraram pelo telhado. Ele tinha mãe, que era Maria, ele tinha pai, ele tinha o avô dele, que carregava ele pela mão, que está na Bíblia. O avô dele, pai de Maria, que carregava ele pela mão. Jesus chorou, a Bíblia diz que ele chorou. Deus não chora, mas Jesus chorou, mostrando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, certo? Ele comeu com seus discípulos, ele teve sono, ele dormiu no barco, certo? Ele chorou lágrimas de sangue, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu abandono, ele sentiu alegria, ele sentiu tristeza. Ele sentiu tristeza quando o amigo Lázaro morreu. E daí? Comeu, cirou com os vendedores do templo, foi na festa, na boda da Galileia, participava de festa, ele era social. Aí tem uns ignorantes aí que diz que não pode sentar na mesa do escarnecedor, não sabe nem o que está falando. Sabe nem o que está falando. Então Jesus, ele teve uma vida social, ele foi carne, ele participou de festa judaica, festa da Páscoa, dos pão asmo, das cabanas, festa do tabernáculo, festa da colheita, das primícias. Ele participou de tudo isso. Participou de tudo isso. Pregou na sinagoga, pregou no templo. Então realmente ele era homem, ele, Deus encarnado, certo? 3. A humilhação do servo. Irmãos, quando Jesus estava, a humilhação do servo aqui, deixa eu ver o que o escritor fala aqui. A humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar forma de servo, culminou com o sofrimento na cruz. Sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, silenciado diante de seus acusadores, açoitados impiedosamente. Tá bom, sobre Caifás, finalmente morto, se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Você já pensou, amados, quando Jesus estava na fortaleza Antônia, sendo inquisitado, sendo interrogado? Primeiro, que não deram um advogado para ele. Segundo, irmãos, Jesus ele era judeu. Jesus ele era judeu. Ele não podia morrer na cruz. A cruz era para os romanos, era uma morte, uma sentença de morte dos romanos. Você lembra de Estevão? Como é que Estevão foi morto? Foi condenado à morte? Apedrejado. Foi apedrejado. A morte do judeu, irmão, ele tinha que ser apedrejado, Jesus. Mas para cumprir a escritura, e faltaram lealdade com ele ainda, colocaram ele para cumprir uma sentença de Roma, sendo que ele tinha que cumprir uma sentença de judeu. Já pensou quando ele está lá na Fortaleza Antônia, 4 horas da madrugada, os 70 homens do Sinédrio judeu, os fariseus, os que se diziam os guardadores da lei,
e os anciãos, interrogando ele, os 70 homens ali, Nicodemos, que esteve com ele uma vez e conversou, também estava ali no Sinédrio, que ele fazia parte. E agora ele está sendo interrogado ali de madrugada, cansado, pessoas batendo no rosto dele, cuspindo. Você já pensou ele pensar assim, ó, que passou na cabeça de Jesus? Ele era um homem, ali ele era homem. Você imaginou o que passou na cabeça de Jesus? Ele deve ter pensado, poxa, eu sou Deus. Eu sou Deus. E ele ainda foi humilde, que quando perguntaram, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Ele falou, você está falando. Mas Jesus, na sua cabeça, ele deveria estar pensando assim, olha, eu sou Deus. Eu deixei meu trono lá na glória. Deixei minha soberania. Deixei lá, olha, lá os anjos nem relavam em mim, só me cultuavam. Os anjos só me falavam palavras boas. E agora eu deixei de ser o Criador para virar criatura, como esses homens aqui. Como é que pode essas criaturas que eu criei querendo me destruir? Como é que a criatura pode querer destruir o Criador? Eu acho que Jesus passou isso na cabeça dele. E Jesus deve ter pensado de novo como ele pensou lá no monte, quando eles foram prender ele. Se eu invocar meu Pai agora, vem aqui 12 legião. Cada legião de anjos, amados, é 6.000 anjos. Ele poderia falar, vem 12 legião aqui, ó, 72 mil anjos, e acabar com tudo isso aqui. Deve ter passado tudo isso na cabeça dele. Essas criaturas querendo acabar com o Criador, cuspindo no rosto do Criador, esbofeteando. Essas pessoas que dizem que é homem de bem, ancião, os fariseus, protetor da lei, meu povo judeu. Amados, quem quer acabar com você não é o católico, não é o ímpio, não. Quem quer acabar com você é outro crente. Porque tem crente que ele fala assim, eu te amo, mas ele não ama. Ele acha que você cometeu um erro, um pecado. Em vez de ele chegar em você, te abraçar e falar, rapaz, eu te amo, sou seu amigo, está acontecendo isso aqui, ó. Foi você que fez isso? Tem alguma explicação para isso? Eu quero te ajudar, eu quero orar com você, eu quero que você esclareça aqui, vamos resolver isso. Não, ele vai lá e leva aquele problema lá para o seu superior te arrebentar. Isso é amor, amados? Isso é amizade? Mas quem faz isso conosco é quem está do nosso lado, dentro da igreja. Não é o pessoal lá do mundo, não. O pessoal do mundo nem sabe que você existe. Como é que funciona o ministério dentro da igreja, as posições. Eles não querem destruir você, não. Quem quer destruir você, às vezes, é um que está do seu lado. Quem traiu Jesus foi Judas, o homem de confiança, carregava um saco de dinheiro. Certo? Então, amados, Jesus deve ter pensado tudo isso naquele momento. Poderia aqui, ó, dar um sopro aqui, eu destrói todo mundo aqui. Se eu erguer minha mão aqui, morre todo mundo, acabo com tudo isso aqui. Se eu clamar meu Pai, ele manda legiões de anjos aqui. Mas no mesmo momento que Jesus estava pensando isso, ele pensou em mim e em você. Só que eu não vou salvar o Maquilar, eu não vou salvar o José, o Antônio, o João, o Pedro, a Serafina, a Marisete, a Donizete. Eu não vou salvar ninguém. Então eu vou suportar tudo isso. Eu sou o Criador, vou deixar a criatura me matar, em amor à humanidade. Mas desse jeito. 3. O exemplo a ser seguido. O maior exemplo de Jesus, o maior exemplo que Jesus deu em seus mandamentos. Ele deixou 2 mandamentos. Se você cumprir os 2, você cumpre todos. Se você cumprir os 2, você cumpre os 613 mandamentos, estatuto e lei que está na Bíblia. O maior exemplo que Jesus deu em seus 2 mandamentos. O primeiro,
é o mandamento de dentro. O primeiro mandamento de Jesus é o mandamento de dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar dentro de você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o mandamento de dentro. Quem tem Deus no coração, no espírito e na alma, ele não vai fazer coisa errada. Se Deus estiver dentro de você, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nada vai te atingir. E o segundo mandamento que Jesus deixou, o mandamento de fora, amar o próximo como a si mesmo, mandamento para fora. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mandamento de dentro, amar o próximo como a si mesmo, que é o mandamento de fora, amados, você vai completar todos os outros mandamentos, porque você amando o seu próximo, você não vai levantar calúnia sobre ele, você não vai matar, você não vai roubar. Você está entendendo? Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você cumpre os 2 mandamentos de Cristo e com eles você cumpre todos os outros mandamentos. Jesus também deixou, logo nós somos incentivados por Jesus priorizar o reino de Deus, dar prioridade, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, amados, certo? Mas hoje as pessoas não estão fazendo isso. Hoje as pessoas estão buscando primeiro o interesse dele. Se sobrar tempo é para Deus, se sobrar dinheiro dá na igreja, se sobrar tempo vai evangelizar, se sobrar tempo vai ganhar alma. Amados, Deus não quer sobra não. Nós temos que priorizar o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Temos que ser justos. Não podemos ser boca aberta. Eu sou crente, eu tenho que não. Tem nada. Tem que ser justo. Certo? Tem que amar o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui é os exemplos que Jesus está deixando para nós. 3. Certo? O exemplo a ser seguido. Amados, eu já estou entrando para a conclusão. Eu já vou aqui entrar na conclusão, que diz assim, ó: as boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus, quando de seu nascimento em Belém, sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação. Certo? Quero ler para você, para encerrar, um versículo, 2 Reis, capítulo 7 e 9. Diz assim, ó: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, eu anunciaremos a casa do rei. Amados, vocês sabem que isso aqui são os 4 leprosos que estavam para fora de Samaria, certo? Samaria estava sitiada, e depois eles falaram: já vai morrer mesmo, vamos lá onde está o exército inimigo. Chegou lá, eles correram tudo, e daí eles começaram a fazer o que lá? Esses 4 leprosos começou a comer, começou a beber, começou a tomar, pegar prata, pegar ouro, pegar roupa de festa, tal, e comer e regalia lá. Aí eles lembrou: peraí, rapaz, nós não era nem para estar aqui, nós era para estar morto. Nós, igreja, nós somos como os leprosos, fomos colocados para fora, fomos dispensados, mas Jesus morreu para todos, e nós somos os leprosos restaurados em Cristo Jesus. E agora, mesmo leprosos, os inimigos fogem de nós, porque agora nós temos Jesus na nossa vida, a restauração. E agora nós temos, amados, nós estamos fazendo igual esses leprosos aqui. Nós temos que parar, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vivendo a nossa vida.
Nós era leproso, não tinha direito de salvação. E Jesus nos deu a salvação. E agora nós estamos querendo saber de joia, de ouro, de riqueza, de festa, de carro, de faculdade, de casamento, de dar e dar em casamento, de trocar de carro, trocar de casa e não sei o que. Mas e as boas novas? Nós não estamos anunciando. Nós não estamos anunciando, só nós que vai ter essa regalia, não vamos levar para os outros. Nós estamos assim, amado, ultimamente. Vamos parar de pensar só em comida, em prata, em ouro, em roupa, em cavalo, em carro, em casa, e vamos levar boa nova para os outros que estão presos em Samaria, estão cativos lá, sem comer, morrendo de fome, pessoas morrendo sem poder ouvir o Evangelho, sem ouvir a palavra, comer o pão vivo que desceu do céu. Vamos parar, amados, de nos preocupar conosco. Vamos cuidar do reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos será acrescentado. Vamos trabalhar no reino de Deus, para nós ter direito ao reino dos céus. Amém? Com isso eu encerro essa aula. Espero que possa ter te ajudado com a unção do Espírito Santo e a revelação também do Espírito Santo. Estamos aqui fazendo um pouquinho para a obra de Deus, certo? Como eu falei no início, eu sou o Maclar Dias, moro no Paraná, na cidade de Londrina. Eu sirvo a Deus aqui como obreiro na Assembleia de Deus, Ministério da Missão, juntamente com o meu pastor presidente, pastor Moisés Ramos, e o meu pastor setorial, pastor Paulo Cardoso, qual trabalhamos juntamente com ele, e estamos aí abertos a convites para pregação, para ensino, para mocidade, círculo de oração, igreja, obreiros, criança, adolescente. Fique à vontade. Qualquer coisa, o meu contato está no link abaixo do vídeo. Meu WhatsApp, meu celular, pode mandar mensagem, me ligar a qualquer momento, qualquer horário, ok? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se assim o nosso Senhor nos conceder. Até mais, um forte abraço.